Amém. Assim diz a santa palavra do Senhor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para suas obras não serem reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Amém? Amém. Vamos inclinar nossa cabeça por um minuto e ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos de Ti, Senhor, com inteira convicção, com inteira fé, Senhor, para recebermos de Ti nesta hora, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. Mais uma vez, Pai, que o vaso possa ser humilhado, para que a glória seja dada apenas ao Autor, ao Criador e sustentador de todas as coisas. Nos ajuda nesta noite, Pai. Nos ajuda a nos aproximarmos mais e mais de Cristo nesta noite. Nós contamos com a Tua ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito venha e reparta o pão da vida para nós, o maná celestial, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda e rogamos por isso agora. Que o Senhor possa fazer isso, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, e para o aperfeiçoamento de Tua noiva amada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis os assentar. Enquanto nós vamos aqui ministrando, irmão, nós estaremos aqui passando entre uma escritura e outra, para que esse tema possa estar bem fundamentado em nossa mente. Amém? Há um motivo pelo qual algumas pessoas, ou as pessoas, ou os sistemas, na verdade, eles não vêm para a verdade. Eles não aceitam a palavra. Eles não aceitam aquilo que Deus está fazendo fora do seu sistema. Nessa escritura aqui onde lemos, Jesus deixa bem claro que aqueles que são contra a verdade, eles não vêm para a luz, porque a luz tudo manifesta. Então, eles querem continuar nas suas más obras, né? Eles querem continuar com seus sistemas, com seus modos de pensar. E eles não vêm para a luz, porque as suas obras são más. Todo aquele que vem para a luz é porque as suas obras estão sendo feitas em Deus. Toda pessoa sincera, ela vai vir para a luz. Ou seja, e se caso ela chega a perceber que o seu pensamento, os seus modos, os seus jeitos estão contrários à luz, como ela ama a Deus e Deus está em primeiro lugar, então ela está disposta a qualquer coisa. Correto? Então veja, nós não estamos pedindo apenas para que Deus ele nos aceite como somos. Deus faz isso, Ele nos aceita como nós somos. Ele diz, venha como você está. Mas isso não quer dizer que nós devemos permanecer da maneira que estamos. É para você vir como você está, mas é para você ser transformado, para você ser mudado. Né, irmãos? Então, o que acontece? Não é simplesmente o fato de virmos para Deus e permanecermos como estamos, mas é para virmos para frutificarmos, para dar fruto. Jesus ele disse isso, ele disse, eu vos nomeeis para que vá e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então, veja, toda semente, ela nunca permanece semente para sempre. Ela cresce, ela brota. E como disse a Escritura, uma dá 30%, dá 70%, cada um segundo a sua capacidade. Então é para isso que nós fomos nomeados, irmãos. Então veja, o problema, o motivo porque muitas pessoas não aceitam, é porque que todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando alguém que tem um espírito religioso ou é egocêntrico, tem problema de egocentrismo, quando ele começa a perceber, quando a pessoa começa a perceber
que essa luz que está chegando para ele contraria o seu modo de pensar, ele começa a se afastar. Ele começa a dizer, não, talvez ele não vai dizer para você, mas em sua mente ele vai começar a dizer, opa, peraí, isso aí está contra o que eu quero, contra o que eu vejo, contra o que eu aceito. Então eu não posso me aproximar dessa luz, porque o que eu tenho é contrário a essa luz. E essa luz está começando a manifestar e mostrar que as minhas obras são más. Então existe aí então uma frustração. Então ela quer se afastar dessa luz o mais rápido possível. Quanto àqueles que foram predestinados e eleitos por Deus, eles querem se aproximar cada vez mais. Por quê? Quanto para alguns causa um desconforto tremendo em ter que assumir essa verdade, para outros causa um gozo tremendo, uma alegria tremenda. Isso é novo, isso é vinho novo para você. O Espírito é novo, o vinho é novo, irmãos. Então isso faz você transbordar, como disse Jesus. Então, se vinho novo é colocado em odre novo, então os dois se conservam. O que Deus está fazendo? Essa revelação que nós estamos recebendo pela graça de Deus é vinho novo. Mas se você joga sobre um pano velho ou um odre velho, um sistema velho que já tem as suas maneiras de pensar, eles não querem isso. Isso vai causar um desconforto, isso vai rasgar eles de tal forma, como Jesus disse, entorna-se, né? Rasga o odre e o vinho. O vinho é desperdiçado. É desperdiçado. Mas deixa esse vinho cair num odre novo para você ver como os dois se conservam, né, irmãos? Graças a Deus, isso é maravilhoso. Então é isso que nós queremos que Deus faça por nós. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Aqui mesmo no livro de João, no capítulo 5, no verso 30, Jesus disse assim: se eu vos julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não busco fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora preste atenção. Se você faz, né, vamos fazer assim, ir para o oposto disso. Nós pregamos uma mensagem. Todas as coisas contribuem para o mal dos que odeiam a Deus. Por que todas as coisas contribuem para o mal dos que odeiam a Deus? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é simples. Se Jesus diz, o meu juízo é justo, não porque eu estou buscando fazer a minha vontade. O meu juízo é justo porque eu estou buscando fazer a vontade daquele que me enviou. Se a pessoa não busca fazer a vontade daquele que enviou a Jesus, ele é justo? Como ele pode ser justo? Lógico que o juízo dele sempre será um juízo injusto. Nunca baseie em nada, nunca queira ser julgado pelas suas obras, sempre queira ser julgado pela palavra de Deus. Como disse o profeta, ele disse, eu não me deixarei ser julgado pela lei da igreja, eu não me deixarei ser julgado pela lei do sistema, eu não me deixarei ser julgado pela lei de indivíduos, A, B, C, D, eu não me deixarei ser julgado por isso. Julgue-me de acordo com a palavra. Eu quero ter a minha vida julgada pela palavra. Agora veja, irmãos, todos nós temos muitos sentidos, isso estão em nossos corpos. Nós temos emoções? Sim. Existe alguém que não tem emoção? Todo ser humano tem emoção, não é verdade? Alguns são mais emotivos, outros são menos emotivos. E o que acontece? Como você é um ser humano e você tem emoções, a tendência é você ser guiado por essas emoções. Agora veja, a palavra diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não tenho prazer naquele que é guiado pelas suas emoções. Embora essas emoções estejam aí, nós temos emoções, elas devem ser subjugadas pela nossa fé na palavra. Ou seja, né? Pedro chegou para Jesus e a palavra de Deus dizia que Jesus ia ser morto, ia ser flagelado. E a palavra de Deus diz que ele ia ser caluniado, reprovado, ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Isso é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus prescreveu alguma coisa, algum sofrimento para você na sua vida, irmão, quem que vai tirar? Se foi isso que foi colocado para você,
As pessoas pensam que Deus está prometendo apenas bênçãos materiais, como estava conversando com a irmã aqui hoje. Ah, é só bênção, 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 bênção. E aí, se você baseia nisso, bom, Deus está comigo porque minha vida está tudo bem. Deus não estava com Jesus, irmão. Todo dia recebendo ameaça de morte. Você vai ver quando você sair daí se eu não te mato. Ele é louco. É um demônio. Ele está louco, ele está com demônio. Não sei, esse homem aí, ele tem demônio. É Beelzebub. Tudo que Jesus estava procurando fazer, sabe o que era? A vontade do Pai. Tudo que ele queria fazer era a vontade do Pai. Ele disse, eu agrado meu Pai. Embora, irmãos, nós não possamos, às vezes não tenhamos a condição de agradar o Pai como Jesus agradou, por ter um corpo que não veio de pecado, e essa é a diferença que entre nós e o nosso irmão mais velho, é que aquele corpo foi feito pelas mãos de Deus. Até aquele corpo foi feito pelas mãos de Deus, na qual o Espírito do Filho de Deus habitaria. Não Deus habitaria, o Filho de Deus habitaria naquele corpo. Até aquele corpo foi feito por Deus. Como que poderia pecar? Jamais. Se você fosse feito da mesma maneira, você nunca teria nenhuma fraqueza. Não teria como, vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa é a diferença. Agora, em nossa alma, não há diferença. Jesus é filho de Deus. Sim, você também é filho de Deus. Então ele é seu irmão. E vocês têm o mesmo pai. E qual que era a vontade do Filho unigênito de Deus? O que ele procurava fazer? Como que ele era conhecido como filho de Deus? Sabe por que vocês me odeiam? É porque eu busco fazer a vontade de meu pai. Mas vocês estão fazendo a sua própria vontade. Vocês estão atuando da maneira do sistema. Você está atuando da maneira da sua própria mente. E está me chamando de louco. Vocês estão dizendo que eu tenho demônio? Espera aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu busco a vontade de meu pai, o meu juízo é justo. Você busca fazer a vontade do seu pai? Ou você está sendo guiado por sentidos, por emoções? Aonde nós chegamos? E por que muitas vezes escondemos certas coisas? É para que as nossas obras não sejam reprovadas, porque a luz tudo manifesta. Os irmãos estão entendendo isso? Sabe por que o sistema não aceita, irmã? Eles não aceitam o batismo em nome de Jesus? Porque eles têm medo de reconhecer que sempre estiveram errados. Eles têm medo de dizer, eu fui rebelde. Porque a palavra de Deus diz, aquele que confessar os seus pecados, terá os seus pecados perdoados. Mas aquele que não confessa, aquele que não assume, a maldição de Deus ainda está sobre eles, porque não crê. Aquele que crê, salvo. Quem não crê, já está. Se nós pudéssemos, nós íamos salvar todo mundo. Mas Deus não sai do seu programa. Deus não muda a sua palavra. Amém, meus irmãos? Ainda aqui, meus queridos irmãos, os irmãos podem só ouvir mesmo, para a gente poder ganhar tempo. No livro de João mesmo, no capítulo 1, está escrito assim: no princípio era o verbo. E todo mundo sabe, quando fala de verbo, é palavra. Tudo bem? No princípio era a palavra. Aí a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora veja, essa palavra, quando João retrata dessa palavra, João não está tratando dessa palavra antes do princípio. Antes do princípio tem um nome, que é eternidade. Princípio está falando de algo que começou em algum lugar. Então você vê que ele não está falando de Deus aqui. Ele está falando do Filho de Deus. Porque ele está falando no princípio. Deus tem princípio, irmãos? Não. Deus é eterno. A palavra é eterno. Sem princípio e sem fim. Porém, o Filho de Deus teve um. Então, no princípio está falando de Jesus. Agora veja que no princípio está falando de Jesus. E quando diz a palavra era Deus, a palavra está dizendo ele é da mesma essência do Pai. Ele foi feito da mesma essência de Deus. Nós temos explicado isso. Eu sou carne. Se eu tiver um filho, vou ter um filho de carne. Agora, o meu filho vem antes de mim ou depois de mim? Ele vem depois de mim. Ou você conhece algum filho que veio antes do pai? Não existe.
Esse é o problema dos unicistas, eles não conseguem entender. Eles querem fazer de Jesus e do Pai a mesma pessoa. Mas espera aí, o Pai é eterno, nunca nasceu. Não tem princípio, não tem fim, é eterno. Mas o Filho teve um princípio. Então o Filho não é eterno nesse sentido? Como que eles podem ser a mesma pessoa? Jamais! Os trinitários acrescentam uma pessoa a mais. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Espírito. Jesus disse, mulher, Deus o Pai é Espírito, importa que adore em Espírito e em verdade. Porque Deus o Pai é Espírito. Mas espera aí, eu tenho um Pai que é Espírito e é Deus, e eu tenho uma terceira pessoa que é Espírito Santo também, e também é Deus. Eu tenho dois Deus, dois Pai e dois Espírito. Porém a Escritura diz, existe um só Deus, uma só fé, um só batismo, não é o intito de Pai, é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e um só Espírito. Onde que eles arrumaram um Espírito a mais? Doutrina de homens, irmãos. E quando você se aproxima com a doutrina, com a verdade verdadeira, opa, isso aí já está machucando, está fora. Eu tenho tantos anos de igreja, eu sou tantos anos de crente, eu tenho tantos anos de mensagem, isso e aquilo, tantos anos de denominação, você quer me ensinar? Não, não foi eu que escrevi a Bíblia. Esse Espírito que você diz que crê, esse Deus, foi ele que escreveu a palavra. Foi por inspiração os homens de Deus escreveram a palavra. E você está indo contra ele, está dizendo que o ama, que o serve, que... Você está enganado, meu irmão. Amém, meus irmãos? Então esse princípio aqui é da palavra. Amém? Então nós devemos nos aproximar da palavra. A base para a nossa vida é a palavra de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 4, Jesus, o Satanás, tentando a Jesus, ele falou para ele, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Agora veja, irmãos, todo sistema, toda denominação, agora não só sistema e denominação, mas indivíduos também. Porque sistema não é um grupo apenas de pessoas. Esse grupo de pessoas teve que seguir o sistema dentro da cabeça de um homem que foi pego por um espírito. Esse homem foi pego por um espírito e esse homem fez um grupo através desse espírito contrário à palavra. Isso se tornou um sistema. Mas o sistema em si está dentro da cabeça do indivíduo. Caim, por exemplo, ele não frequentava nenhuma religião, mas ele já tinha um espírito denominacional nele. Mas ele não tinha um sistema, não tinha uma assembleia, não tinha batista, mas ele tinha um sistema dentro da cabeça dele, que é fazer as coisas do meu jeito. Esse negócio, eu acho, eu penso assim, você só deve confiar nisso quando isso está de acordo com a Escritura. Se o eu acho e eu penso não está fora da Escritura, e eu não pertenço a nenhuma denominação, eu ainda estou com aquele espírito denominacional. E é isso que nós devemos tratar. Então Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. O que é toda? Toda é toda. Então você vai ver que cada congregação, eles não estão sendo reprovados por Deus, as pessoas não estão sendo reprovadas por Deus, porque elas estão bulindo toda a palavra. Elas estão sendo reprovadas e colocadas do lado de fora da verdadeira comunhão com o Espírito de Deus, porque elas estão fazendo as coisas pela metade. Então nós temos dentro dessa mensagem, inclusive, como os unicistas, você vê, dentro dessa mensagem, é maravilhosa essa mensagem. Deus nos enviou um profeta para nos ensinar o quê? Apenas uma ou duas. E nos dias da voz do sétimo monte se revelará os mistérios de Deus. Então você vai ver que não é uma coisinha aqui, é toda a palavra. É toda a palavra. 99% não é toda a palavra. Então a mesma palavra que diz, que fala sobre a Santa Ceia, correto? Que é com o vinho puro, com o pão asmo, fala do batismo. Aí a pessoa sai de uma denominação porque ela descobriu que na palavra a Santa Ceia era assim, mas ela continua com aquele batismo, daquele jeito. Ou ela sai, se batiza e continua com aquela outra coisa. Então o que acontece? Deus desceu nessa hora, através desta mensagem, para nos colocar em perfeita linha com toda a palavra de Deus. Com toda a palavra de Deus. Então nem só de pão, mas de toda a palavra. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Onde Deus colocou o seu nome? Onde Deus colocou o seu nome? Ele colocou na Assembleia, colocou na Batista, ele colocou no Tabernáculo da Fé,
Ele colocou no tabernáculo Brana. Em nenhum desses lugares Deus colocou o seu nome. Deus colocou o seu nome em seu Filho. Amém. Louvado seja Deus. Deus não colocou o seu nome na doutrina da mensagem. De que o grupo... E aí, irmão, o que você crê? Eu creio na doutrina da mensagem. Foi lá que Deus colocou o nome dele? Deus colocou o seu nome em seu Filho. Amém? Louvado seja Deus. Então é isso, meus irmãos. Não vamos nos contentar. É maravilhoso. Nós estamos agradecidos a Deus. Estamos transbordando de alegria. Como uma fonte que jorra água por crer na revelação. Por Deus ter nos dado essa maravilhosa graça. Sim. Mas Deus tem muito mais ainda para nos ensinar. Deus tem muito mais para nos mostrar. Deus tem muito mais para tirar de nós os resíduos que ficaram do sistema. Todos os resíduos têm que sair. Uma pessoa, quando ela fuma por 5 anos, sabe quanto tempo que leva para ela tirar toda aquela nicotina do corpo dela? O dobro. Leva 10 anos, irmãos. As pessoas que bebem. Deus pegou Moisés, e Moisés tinha crescido no Egito, e Deus esperou ele fazer quantos anos para tirar ele de lá? 40 anos. Moisés sai do Egito com 40 anos. O irmão Rogério sai da Assembleia com 20 anos. O outro irmão, e assim sai. Sabe quanto tempo levou para Deus tirar de Moisés tudo que ele tinha do Egito? A ponto dele poder falar assim, quando Moisés estava no Egito, se alguém chamasse Moisés, Moisés tinha muita história para contar. Moisés chegaria e disse, não, eu sou homem de guerra. Comigo, se pode me chamar qualquer coisa. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, das maravilhas que aconteceu comigo. E já era E já era um servo de Deus. Pode deixar. E já era um servo de Deus. Aí Deus chama ele. 40 anos para tirar tudo aquilo do Egito. Às vezes leva muito tempo, irmão, para tirar certas coisas da igreja, da denominação que ficou de nós. 40 anos ali. Quando Moisés está com 80 anos, Deus chama ele. Agora Deus tinha chamado ele. Falou, Moisés, é o seguinte, você vai lá no Egito. Mas eu não sei nem falar. Nossa, mas que mudança. Não foi de um dia para o outro. Deus precisou tirar aquilo de Moisés através de um ensino. E qual foi o ensino de Moisés? O deserto. O deserto foi o ensino de Moisés. Não tinha ninguém para fazer nada por ele. No Egito ele tinha tudo. Lá um chegava com uma coisa, outro chegava com outra, tinha tudo. Mas quando ele foi para o deserto, meu irmão, aí Deus começou a tirar tudo aquilo que ele tinha lá. E começou a dar um ensino para ele através da natureza. Foi como João Batista, né? O João Batista, de dia, ele cortava a madeira, cortava a árvore, ele estava com fome, chegava numa árvore, tá seca essa árvore. Ele cortava, eu sei que de noite vai ter frio, ele pegava essa árvore, vivendo no deserto, cortava ela, fazia fogueira de noite para se esquentar. E durante o dia, o que acontecia, né? As cobras estavam por todo lugar. Durante a noite as cobras estavam por todo lugar. Quando chegava o dia, o João Batista olhava e via que as cobras corriam por causa da luz do sol. Mas, onde ele estudou? De onde ele tirou a mensagem? Quando ele chega diante dos fariseus, falou, bando de víbora. Ué, chamando os outros de cobra? Onde você viu isso? De onde você tirou isso? Eu sei, Deus me ensinou através da natureza. Eu tenho vivido na natureza. Então, através daquilo ele via. E por quê? Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Mas como isso? Eu fui numa árvore procurar fruta, não tinha. Cortei e fiz fogo. Era de onde que ele tirava? Então, você vê, a gente tem muita... Quando a gente está na denominação, nós temos muita coisa que trazemos de lá e nós queremos contar as coisas que aconteceu lá. Mas veja, irmãos, Deus está realmente tratando com você é quando você sai de lá. É quando você pode chegar diante de Deus, diante de alguém e fazer como Moisés. Eu não tenho nada. Eu não sei nem falar. Mas peraí, Moisés, você tinha tanta história para contar lá do Egito, onde você estava? Irmãos, denominação e mundo para Deus não tem diferença. Não tem diferença para Deus entre a igreja e o mundo. Não tem diferença. Louvado seja Deus. O irmão Bruno diz assim na mensagem, para quem iremos nós. Inclusive eu trouxe algumas cópias aqui para a irmã. No parágrafo 31 da página 7, ele diz assim. Agora, há um caminho
Quando o irmão Brando fala aqui, é que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os homens, as pessoas estão sempre correndo para lá e para cá e se perguntando, qual que é o meu caminho? Se as pessoas parassem para se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? O que me espera na eternidade? O que me espera no futuro? Todos têm um caminho para trilhar. E o homem está para cá e para lá procurando se desenvolver as suas emoções. Procurando experiências. Eles querem se desenvolver em experiências. Quando Deus já tem um caminho trilhado para ele. E muitos sofrem nesse caminho de lá e para cá. Até chegar a compreender que o caminho é Jesus. Agora, Jesus aqui está dizendo, o irmão Bruno está dizendo, para quem? Não para onde. Não para onde. Senhor, Pedro disse para Jesus, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem? Ele não disse para onde, para quem. E quem é uma pessoa. E Jesus é o caminho. Amém? Agora, há outro caminho que as pessoas pensam que por viverem uma boa vida, elas podem chegar ao céu. Já conheceu alguém que não quer ir para o céu? Ô, irmão, você quer ir para o inferno? Misericórdia, irmão, eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Então eles acham, então vou viver uma vida boa, vou fazer algo de bom para mim poder merecer o céu. Se eu fizer bonitinho, se eu vestir certinho, se eu fizer isso, fizer aquilo, através das minhas obras, para que fé? Entende? Então veja, mas isso é um erro. Porque não é isso. Jesus é o caminho. Você não chega ao céu por viver uma boa vida. As pessoas sob a lei mosaica viveram uma boa vida. Conseguia apontar um dedo para um daqueles fariseus e dizer isso aí é um drogado? Isso aí é um adulto? Eles podem ser espiritualmente, mas exteriormente, você olhava e falava, ali vai o nome de Deus. Ali vai o pregador, ali vai o ancião tal. Ali vai o da assembleia, coisas assim. Não podia. E ainda assim eles não tinham o céu. E então, alguns tentam fazer da igreja o caminho para chegar no céu. Mas a igreja, por melhor que ela seja, ela não é o caminho. Alguns têm pervertido este caminho, transformando-o em um caminho de regras. Esta é a pior coisa. As pessoas querem chegar ao céu fazendo do caminho de Deus um caminho de regras. As regras são boas? São muito boas. Disciplina é ótimo, mas não é o caminho para o céu. O caminho para o céu é Jesus. Amém. E Jesus é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estou acabando aqui, tá? Agora, todas essas coisas podem estar bem. Mas Jesus é o único caminho. Ele disse, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Disse Jesus, o único caminho para chegar ao céu é através de Jesus. E hoje em dia eu estou perplexo, muitas vezes, quando eu pergunto para alguma pessoa, você é um cristão? E ela me responde, eu sou da congregação. E ela responde, sim, eu sou assembleiano. Você é um cristão? Sim, eu sou batista. E nos nossos dias de hoje, irmão, você é um cristão? Sim, eu sou do companheirismo do pastor César. Eu sou lá de Goiânia, eu sou do pastor Samuel, eu sou do companheirismo tal, eu sou isso, aquilo. Veja, a pergunta não é essa. Veja, aí eu sou um peregrino da santidade e coisas tais. Eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E tudo bem, e tudo está bem, mas não é essa a questão. A questão é, você não pode ser um cristão até que tenha recebido a Cristo, a palavra em você. Agora muitas pessoas dizem isto. Eu vou para o céu. Eu sei, eu creio, eu tenho fé. Algo me diz assim. Agora, isso está bem. Mas você não é julgado pela sua fé. Você é julgado pelas suas obras. Não importa qual seja a sua fé. Você não será julgado por sua fé, segundo a palavra. Você será julgado por suas obras. Amém, irmãos? Você diz, eu tenho fé e não tenho obras? Como que foi que Tiago disse? Você me fala que tem fé e sem obras? Eu te mostro a minha fé pelas minhas? A palavra de Deus está dizendo para você, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus está mostrando para você que
Depois que você estuda, você sabe que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, mas são títulos. Opa, então você teve uma compreensão sobre isso, aí você sabe a maneira certa de fazer, mas não vem para a luz para não ser reprovado. Está contra o que você aprendeu no sistema. A pessoa que não vem está porque está contra. Mas espera aí, você será julgado pelas suas obras. Mas Deus sabe da minha sinceridade. Lógico, você será julgado pela sua sinceridade enquanto você não recebe a verdade. Mas a partir do momento que você recebe a verdade, como que você não será julgado por essas obras? E alguns outros ainda usam argumento. Mas você não pode ter medo. E acabam perdendo o temor de Deus. E entram em cada coisa. Espiritualizando os erros. Né? Espiritualizando aquilo que não tem nada de espiritual. Louvado seja Deus. Tudo bem, meus irmãos? Então isso é só uma observação, né? Não importa qual seja a fé, se ela não vem com obras. Se a palavra de Deus diz para você fazer algo, mas você persiste no pecado, o que é pecado? É você saber o que deve fazer e não faz. Sabe o que não deve fazer e faz. Já fez o que sabia que não devia, então por que você não faz o que você sabe que você deve fazer? Por que você ainda se mantém nesses pecados? Que diante de Deus é pecado. Porque vamos passar não por cima e dizer é fraqueza, não, é difícil isso aqui. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus, irmãos, pela bondade dele de nos revelar estas coisas. Pessoas muito melhores que nós na denominação, através de suas obras, se for por merecimento, merecia muito mais que a gente, irmão. Vamos ser sinceros. Esaú, ele era muito mais merecedor que Jacó. Caçava para a família inteira, era o homem da casa, mas Deus disse, amei Jacó e aborreci Esaú. Deus disse, amei você, para você eu guardei a revelação, para você eu te dei. O que nós vamos fazer com isso, meus irmãos? Vamos ser na igreja. Glória a Deus, só glorificar. Louvado seja Deus, amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mais uma vez, irmãos, estamos agradecidos. E nesta hora, meus irmãos, vamos crer de todo o coração que o nosso Pai Celestial está nos ouvindo. Se o homem, sendo mau, sabe dar coisas boas ao seu filho, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que o pedem. E muitas vezes eu creio, nós não estamos preocupados, como disse a irmã aqui, com coisas materiais. Deus sabe do que nós precisamos. Mas o desejo do nosso coração seja, Senhor, me faz um servo melhor para Ti, me faz um filho mais agradecido a Ti. Louvado seja Deus. Vamos falar com Ele nesta hora. Bondoso Deus e Pai Celestial, nós Te agradecemos por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia. Mais uma vez reconhecemos que não somos merecedores de receber da Tua graça. E nem ter 1% daquilo que o Senhor tem nos dado nesta hora. Pessoas muito melhores do que nós, Senhor, humanamente falando. Se fosse por causa de mérito, Pai. Mas para que não fosse segundo as suas obras. Ou mas segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. O Senhor nos tem chamado nesta hora, Pai. Abençoa, Senhor, este lar. Abençoa aqui a Tua filha, a Tua serva, Senhor. Que abriu o coração e as portas do seu lar para nos receber, Pai. E a Tua palavra diz, aquele que recebe o justo em qualidade de justo, recebe o galardão de justo. Aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, Senhor. Oh, Pai Celestial, aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam, Pai. E nós sabemos que não é apenas uma coisa, ó Deus, material, ou algo que nós vamos ver. Mas nós sabemos que é a compreensão perfeita da Tua palavra, a mente do poderoso Deus vindo até os seus filhos nesta hora e mostrando para eles o que há dentro do coração deles e o que há lá fora no mundo, Pai. O que há em suas mentes que estão contrário à palavra e o que há lá fora no mundo, Senhor. E que isso é para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Filho Jesus Cristo, para que cheguemos à estatura de um varão perfeito. Aleluia! Oh, querido Deus, nós não podemos fazer nada, nem um côvado acrescentar a essa estatura. Mas pela Tua graça, pela Tua eleição, pela Tua misericórdia, a Tua noiva está atenta, Senhor. Nós sabemos, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E nós não queremos nos gloriar em nada, a não ser no que o Senhor está fazendo agora. O que adiantaria para o povo de Israel dizer, nós passamos o Mar Vermelho, enquanto eles estavam ali em desobediência contigo? Enquanto Deus provava os seus corações para que eles pudessem conhecer, e 40 anos não puderam perceber o que estava dentro dos seus corações. Que não seja conosco da mesma forma, Pai. Mas que todos aqueles que estiverem ao nosso redor de alguma maneira possam ser beneficiados, Senhor.
Nos ajuda, Pai. Nós queremos fazer a Tua perfeita vontade, não apenas aquilo que o Senhor nos permite. E nos gloriar inteiramente em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos dizer um ao outro, Deus te abençoe. Louvado seja